Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje nós temos o quê? Nós temos revisão, galera. Tudo que nós vimos na última aula, nós vamos rever de uma maneira resumida, certo? Bom, lá na última aula nós falamos sobre iluminismo, sobre liberalismo e também sobre a independência dos Estados Unidos, que vai ser influenciada por esse movimento iluminista, o uso da razão, liberdade, igualdade, certo? O fim dos privilégios. Então essa busca por essa independência, onde vai dar boa, o que eles vão conseguir, vai ser a partir desse movimento iluminista, ok? Falei para vocês que lá na última aula, os Estados Unidos era 13 colônias, certo? E essas colônias pertenciam aos ingleses. Então, a princípio, os ingleses não queriam muita coisa de lá, não. Até porque não tinha muita coisa. Não tinha ouro, eles não produziam muita coisa que davam dinheiro. Então, havia o quê? Havia uma negligência salutar. Ou seja, a Inglaterra, ela não ficava ali 100%. Ela deixava, dava um pouco de liberdade para essa colônia. A coisa vai mudar quando os ingleses entram na Guerra dos 7 Anos, vencem, só que vão vencer e vão entrar em crise econômica. E de onde tirar o dinheiro para tirar a Inglaterra dessa crise? Das suas colônias. E é aí que os ingleses eles vão começar o quê? A cobrar impostos, como a lei do açúcar, a lei do chá, a lei do selo. Então esses colonos que já tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade, eles não vão aceitar. Eles vão falar assim, ó, é o seguinte, sem representação, ou seja, os colonos, eles precisam de uma representação no parlamento inglês. Sem essa representação, nós não vamos aceitar esses impostos. Os ingleses, obviamente, não vão aceitar e vão cobrar. E é aí que vai acontecer o quê? Começar a se formar esse movimento de independência, onde eles vão simplesmente invadir um porto, entrar dentro de um navio e jogar todo o chá dentro do mar. Então vai ser a festa do chá de Boston, certo? Os ingleses vão odiar porque jogaram o chá dos ingleses fora e vão falar o seguinte, vocês vão ter que pagar. Então, esse pagamento vai ser através do quê? Aumenta mais imposto. Os colonos não vão gostar e aí começa aí a tentativa com sucesso da independência. Mas isso aí vai durar anos, certo, galera? Não vai ser de uma hora para outra, não. Então, vamos continuar. Bom, temos aqui quais que vai ser as causas dessa independência? Vamos lá. A Guerra dos 7 Anos, que vai deixar a Inglaterra em más lençol. O aumento dos impostos, então os colonos que vão ter que pagar esses impostos para os ingleses. Nós vamos ter aí ideias iluministas como liberdade e também direitos que vão influenciar esse movimento. Nós vamos ter também a festa do chá de Boston, como eu falei para vocês, eles vão entrar no navio e vão jogar esse chá fora, então vai vir aquele sentimento de injustiça. E aí vai vir as leis intoleráveis, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Essa lei do açúcar dizia o quê? Que os colonos só podiam comprar o açúcar dos ingleses, e esse açúcar era caríssimo. A lei do selo, qualquer documento que precisasse circular dentro da colônia, só podia circular se tivesse o selo inglês, esse selo custava muito dinheiro. E a lei do chá, só podiam tomar chá comprado dos ingleses, certo? Bom, e nós vamos ver aí as fases desse processo. Nós vamos ter, em 75, o início das primeiras batalhas, a Batalha de Lexington e Concord. Nós vamos ter também a virada, que vai ser a Batalha de Saratoga, e também a França vai entrar. Então a França vai ver que os colonos tinham chance sim de ganhar essa guerra, ok? E aí nós vamos ter a vitória em 1783 com a Batalha de Yorktown e também o Tratado de Paris, que vai reconhecer essa independência dos Estados Unidos. E aí, em 4 de julho, nós vamos ter a independência dos Estados Unidos. Bom, aqui nós vamos ter o seguinte,
a Declaração de Independência, ela vai ser inspirada através do Iluminismo. Nós vamos ter o Thomas Jefferson, que vai ser responsável por escrever essa independência. E aí essa independência, ela vai abranger todos esses direitos aqui de vida, liberdade e também felicidade. E o povo, ele vai poder se rebelar caso o governante não governe do jeito que a população merece. E aqui nós vamos ter a criação dos Estados Unidos. Eu expliquei para vocês lá na última aula sobre essa imagem, essas duas imagens. Em uma nós podemos ver a declaração, o surgimento dos Estados Unidos. A outra nós vamos ver o progresso vindo aí com essa independência e os povos, os donos das terras sendo expulsos pelos colonos. E aí tem a contradição, que é a escravidão que vai ser mantida. Nem todo mundo vai entrar aí nesses direitos, como mulheres e também indígenas. E aí, relembrou? Espero que sim. Agora, para mim saber se você sabe, a gente vai para aquela hora que você adora, que é a atividade. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem, que você vai acertar todas. Então, vamos lá, se concentrem, bora! E aí, pessoal, estava muito difícil? Aposto que não, porque você já sabe de tudo. Então agora a gente vai corrigir para saber quantas você acertou, certo? Então vamos lá. Bom, está aí uma questão muito grande, questão de Enem, hein? Vamos lá. O processo de independência das 13 colônias foi diretamente influenciado pelo aumento da tributação imposta pela Inglaterra após um conflito de grande custo para a coroa. Uma das leis mais simbólicas, que taxava jornais, documentos legais e panfletos, gerando o lema "sem representação não há taxação". Pelo amor de Deus, essa aí tá muito fácil, meu Deus do céu. Vamos lá. A lei do açúcar, que aumentava as taxas sobre o melaço estrangeiro. Pessoal, aqui ele está falando de quê? Ele está falando de panfletos, jornais. Então, não é a lei do açúcar. B, lei do chá, que concedeu o monopólio do comércio de chá à Companhia das Índias Orientais. Não. C, a lei do aquartelamento, que obrigava os colonos a fornecerem alojamento e suprimentos para os soldados britânicos. A lei do selo, que exigia um selo pago em praticamente todos os materiais impressos. E as leis intoleráveis, que fecharam o porto de Boston como punição pela festa do chá. Então, se ele está falando de jornal, de panfleto, ele está falando de quê, galera? Óbvio, ele está falando da lei do selo, que exigia um selo pago em praticamente todos os materiais impressos. E agora a gente vai decolar mais cedo, hein? A gente vai decolar para o futuro. Essa aqui tá bem gigante. Meu Deus, vamos lá. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, proclamada em 4 de julho de 1776, afirmava: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Apesar da profundidade e do impacto revolucionário de seus ideais, a sociedade norte-americana, que emergiu após a independência, apresentou contradições em relação ao trecho citado. A principal contradição social e política da nova nação consistia, ou seja, o texto está muito bonitinho, mas o que aí é uma contradição? Vamos lá. A manutenção da aliança com a França, o que limitava a autonomia econômica do novo país e feria o princípio da liberdade comercial. Não.
B. A criação de um sistema de governo republicano, quando a maioria dos colonos defendia a manutenção de uma monarquia constitucional. Não. C. Expansão territorial para o oeste, que era vista como uma violação do direito à vida das populações nativas. Aí tu já para, porque tá errado, eles não estavam nem aí. D. A continuidade da escravidão, que negava os direitos à vida, à liberdade para a grande parcela da população, especialmente nos estados do sul. E E. Imposição do anglicanismo como religião oficial, o que contradizia a liberdade de crença defendida pelos filósofos iluministas. Então, galera, a contradição aqui é isso aqui, ó. Continuidade da escravidão, que negava direitos à vida, à liberdade para uma grande parcela da população, especialmente nos estados do sul. Lembra que o sul vai ter o quê? A escravidão. Vamos lá, continua. Questão 3. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito global que, apesar de ter a Inglaterra como uma das grandes vitoriosas, deixou o país com uma dívida imensa. Para sanar suas finanças, a coroa britânica decidiu alterar drasticamente sua política fiscal em relação às 13 colônias, abandonando a antiga negligência salutar. Texto 2. A festa do chá de Boston foi um ato de protesto organizado por colonos americanos contra a lei do chá. Disfarçados de indígenas, os colonos invadiram navios da Companhia das Índias Orientais e lançaram ao mar todo o carregamento de chá, um prejuízo milionário para a coroa. Bom, relacionando os dois textos, o evento descrito no texto 2 pode ser compreendido. Vamos lá. A. Uma consequência direta da vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos, pois os colonos comemoravam a nova posição da Inglaterra no cenário mundial. B. Um movimento isolado de comerciantes que desejavam o monopólio do chá sem relação com a política fiscal mencionada no texto 1. C. Uma reação dos colonos à mudança na política fiscal britânica pós-Guerra dos 7 Anos, exemplificada pela imposição de leis que eram vistas como abusivas. D. Um protesto de colonos leais à coroa, que queriam chamar a atenção do rei para a corrupção da Companhia das Índias Orientais. E E. O estopim que levou a Inglaterra a diminuir os impostos sobre as colônias para evitar um conflito armado, como descrito no texto 1. Então essa aí é a letra C. Uma reação dos colonos à mudança na política fiscal britânica pós-Guerra dos 7 Anos, exemplificada pela imposição de leis que eram vistas como abusivas. Vamos lá, questão 4. O processo de independência dos Estados Unidos não foi apenas um evento americano, mas um marco que reverberou globalmente. Seus ideais de república, direitos individuais e autodeterminação dos povos inspiraram diversos movimentos ao redor do mundo. No Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira foi fortemente influenciada pelos acontecimentos na América do Norte. Considerando o impacto internacional da independência americana, pode-se afirmar que ela representou, vamos lá, A. Fortalecimento do sistema colonial absolutista, pois a Inglaterra, para compensar a perda, aumentou o controle sobre suas outras colônias, como a Índia e o Brasil. B. O início de uma onda de revoluções liberais e de independência nas Américas, servindo como exemplo prático que era possível romper com o domínio metropolitano europeu. C. A ascensão do socialismo no continente americano, uma vez que a declaração da independência depende da abolição da propriedade privada e igualdade econômica. Gente, essa aqui... Vamos lá. D. Uma aliança militar imediata entre todos os países do continente americano que se uniram para expulsar as potências europeias de forma conjunta. E E. O enfraquecimento do iluminismo, pois a manutenção da escravidão nos Estados Unidos demonstrou a inviabilidade prática das ideias de liberdade e igualdade. Não. Então, só nos resta a letra B.
o início de uma onda de revoluções liberais e de independência nas Américas, servindo como exemplo prático de que era possível romper com o domínio metropolitano europeu. Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje está ficando por aqui. Espero muito que você tenha acertado, que você tenha matado essa questão, hein? É isso. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!